Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Eu sou a Auricélia, sou psicóloga e hoje eu venho trazer um tema de extrema importância para você. Nós vamos falar aqui sobre 6 sintomas de trauma emocional que pode ser que você tenha e não saiba ou não tenha percebido. E eu quero deixar bem claro aqui para você que não se trata especificamente do que eu vou falar aqui de um diagnóstico, mas apenas alguns pontos relevantes para que você possa ter esse entendimento e ter esse autoconhecimento e aí você procurar ajuda se você sentir que precisa para trabalhar isso. Porque os traumas emocionais, começando já a definição do que se trata isso, os traumas emocionais, eles são eventos que aconteceram na vida de uma pessoa e que geraram um extremo estresse emocional, né? A pessoa que sofre esse tipo de situação, ela normalmente foi exposta a algo que a levou ao limite das suas emoções naquele momento em que aquele evento aconteceu. E por se tratar de um trauma, normalmente são situações com lembranças, com memórias negativas, né? Memórias afetivas negativas, que trazem extrema dor e sofrimento caso elas sejam relembradas, se esse trauma não tiver sido passado, obviamente, por um processo de cura, né? De resolução interna dessa questão desses traumas. E quando esses traumas não são devidamente tratados, eles, de alguma forma, eles vão se manifestando em alguns sintomas. E é sobre esses sintomas que nós vamos falar aqui. Que mesmo que esse trauma tenha acontecido lá no início da vida da pessoa, na infância, ou no início da adolescência, ele pode ter gerado um estado inconsciente dessa memória, até porque a nossa mente ela vai procurar, num dado momento, utilizar mecanismos de defesa para que aquela memória negativa, estressante, ela não venha à tona, mas de alguma forma ela libera, né, alguns comportamentos, alguns padrões, estilos de pensamento que denunciam que sim, aquela pessoa está sofrendo ainda, está sob efeitos daquele trauma emocional vivido lá atrás. E isso atrapalha muito a vida de uma pessoa. Isso impede que ela tenha a sua plenitude, o seu bem-estar nos seus relacionamentos, no trabalho, ou com relação a ela mesma, como ela se vê, como ela se enxerga, a autoestima dessa pessoa. Então vamos entender que sintomas são esses. Mas antes de entrar nos sintomas, me faz um favor, se inscreve e curte esse vídeo para que você possa me ajudar a levar esse conteúdo que é feito com muito zelo, com muito cuidado, para levar realmente conhecimento de qualidade para as pessoas. Então também não retém essa informação para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com mais alguém que possa se beneficiar dessas informações. Então, vamos lá, vamos começar. Um trauma emocional muito comum é o trauma do abandono. Esse trauma emocional, ele gera um sintoma que, é claro, todo mundo em algum momento tem isso, mas nessas pessoas isso é muito forte, isso é muito evidente, que é excesso de desconfiança. É aquela pessoa que quando tem esse comportamento é fruto desse trauma de rejeição ou de abandono. Essa pessoa ela tem muita dificuldade de confiar em alguém, por medo de ser magoada, por medo de ser rejeitada ou abandonada novamente. Então, isso faz com que essa pessoa tenha essa perda de confiança, né? Mesmo com uma construção de um relacionamento, ela também perde a confiança em si mesma e nos outros. E isso de forma contínua, impedindo que essa pessoa estabeleça vínculos que gerem confiança. Então, os relacionamentos, eles se pautam muito numa relação de confiança, não é? Então, quando uma pessoa tem essa dificuldade, tem esse traço
que pode estar conectado a um trauma do passado ligado a medo e a rejeição, ela apresenta essa dificuldade justamente pelo medo de ser rejeitada ou abandonada de novo. Então, ela prefere não confiar em ninguém. O segundo sintoma do trauma emocional é instabilidade de humor. A pessoa com esse sintoma, ela passa de um sentimento de alegria, de felicidade, de contentamento, de bem-estar, para um sentimento de tristeza profunda, de desânimo ou de irritabilidade assim. Muito fácil. Você conhece alguém assim? Escreve aqui nos comentários para mim, para eu saber. Ou se você é assim, comenta também. Então, a pessoa que tem uma instabilidade emocional muito acentuada, muito visível, isso pode ser um sintoma de um trauma emocional que ainda está atrapalhando essa pessoa na vida adulta e precisa ser cuidado. Então, de onde é que vem isso? Qual é a explicação disso? Isso vem muitas vezes de pensamentos invasivos. Às vezes a pessoa lembra daquela situação que lhe causou muita raiva, muita dor, e aí o humor dela muda naquele mesmo instante. Ela começa a despejar, vamos dizer assim, para as pessoas ao redor, para o ambiente que ela tá, aquela raiva, aquela irritação. Às vezes são pensamentos do tipo, poxa, por que isso aconteceu comigo? Por quê? Então, assim, isso acaba transbordando, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então, se seu coração tá cheio de raiva, de mágoa, de ressentimento, se você não tratou isso devidamente, isso vai se manifestar no teu meio. Então, há essa alteração de humor quando essa pessoa lembra dessa situação. Então, isso gera muita raiva, acessos de ansiedade e até de desespero também. São situações comuns, né? Situações comuns para essa pessoa podem até causar uma reação exagerada demais para aquela situação. Quando você vê que é desproporcional, uma pequena coisinha fora do lugar, aquela pessoa já reage explodindo, tem aquele acesso de irritabilidade, isso pode ser fruto dessa instabilidade emocional causada por algum trauma que precisa ser cuidado. Um terceiro sintoma que acontece também é a alteração do apetite. Quando a pessoa passa por um estresse muito forte, um estresse muito intenso, traumatizante realmente, muitas vezes quando ela vai se alimentar, ela chega a perder o apetite, a sentir náusea, a perder o interesse pela comida, justamente por conta daquele evento, daquela situação estressante. Então, ela evita a alimentação. Então, muitas vezes, até a própria alimentação é associada ao estresse. Então, tem aquelas pessoas que quando estão passando por uma adversidade, uma situação difícil, elas perdem totalmente o interesse de comer. Isso porque o centro de satisfação do nosso cérebro, do apetite, ele é afetado por situações como essa. E aí pode acontecer da pessoa perder completamente o interesse por se alimentar e ela começa a ter muita perda de peso. Por outro lado, também pode acontecer da pessoa buscar conforto emocional na comida. Isso é muito comum, normalmente quando somos crianças ou quando temos filhos, né? A criança tá chorando por alguma coisa, a mãe vai lá, dá a mamadeira ou amamenta, ou ela cresce um pouquinho para consolar, dá ali um chocolate, um doce. Então, normalmente, o alimento é muito associado à compensação, a conforto emocional. Então, em algumas pessoas pode acontecer essa reação diferente. Ela acaba consumindo mais alimentos e vai precisar de uma necessidade cada vez maior para se sentir confortável emocionalmente. E aí, o que acontece? Compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar depois causa um sentimento de vergonha e de culpa devido ao exagero na ingestão de alimentos. E isso aí gera aquele looping, né, de sentimento de tristeza, a pessoa fica arrasada porque comeu muito e aí ela começa a ganhar peso, vai afetando a autoestima.
e aquilo pode, se não for tratado, se encaminhar para um distúrbio alimentar. Então, isso pode sim ser um sintoma de trauma emocional não resolvido. Um quarto sintoma de trauma emocional são problemas de sono. Muitas vezes a pessoa ela não consegue dormir, ela tem realmente crises pesadas de insônia. Isso tudo porque a pessoa que sofreu um trauma, ela tem um padrão de pensamentos negativos, pensamentos invasivos, como eu já falei aqui antes. Então, esses pensamentos, eles vêm numa sequência. E como a pessoa não tem manejo, não tem técnica, não tem ferramenta, né, por não ter passado talvez por um processo terapêutico, esses pensamentos, eles vêm e um pensamento ruim vai puxando o outro e fica aquele looping, sabe? Aquele círculo dos horrores. E aí acaba que a pessoa não consegue lidar, então fica muito difícil pegar no sono, a pessoa não consegue relaxar porque fica nessa sequência de pensamentos catastróficos que vão crescendo sem freio. E aí fica realmente difícil o sono vir porque a mente fica ansiosa. A mente, ela simplesmente não para. Então isso vai fazendo com que a sua mente fique agitada, acabando influenciando negativamente no teu estado de relaxamento que convida o sono para vir, e aí o mecanismo de sono ele fica completamente desequilibrado. E todos nós sabemos o quanto que é importante uma boa noite de sono para você ter a restauração das suas funções cognitivas, como também do teu corpo. Então, se você tem esse problema de dificuldade de dormir, provavelmente você pode ter, juntamente com alguns desses outros sintomas que eu já falei aqui, uma necessidade de tratar algum trauma emocional. O quinto sintoma de trauma emocional é dificuldade de concentração e memória. Uma pessoa que passa por um trauma, por um evento altamente difícil e estressor, seja ele qual tenha sido, o abandono, a rejeição, uma situação de abuso psicológico, físico, coisas dessa natureza, né, de ouvir palavras pesadas na infância, talvez de pessoas próximas, de familiares, dos pais, enfim. Essa situação, ela causa uma série de memórias com uma carga muito intensa. E essas memórias, muitas vezes, a mente, ela precisa abafar de alguma forma para que aquilo não fique vindo à tona. E isso gasta muita energia. Então, esses traumas, eles geram um impacto muito forte sobre a consolidação de memórias, a recuperação da memória, porque há um esforço muito grande em tentar afastar, em tentar evitar aquela lembrança que te fez mal. Então, o cérebro dessa pessoa acaba ficando muito sobrecarregado. É óbvio, porque em algum momento essa sobrecarga, ela vai se manifestar como se o seu cérebro estivesse dizendo assim: ei, não tem espaço para mais nada, já tá tudo cheio, já tá tudo lotado. Então isso dificulta a consolidação das memórias e isso pode gerar uma confusão mental, um estado de confusão mental que muitas vezes é expresso na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem a casa desarrumada, o quarto desorganizado, ela não consegue lembrar de coisas recentes, de tarefas simples que ela deveria fazer. Por quê? Porque a mente está naquele esforço tão grande que aí não cabe mais nada. E tudo isso gera a diminuição de atenção, tarefas cotidianas. Então a mente fica muito distraída com pensamentos ruins. Então a mente ela fica inundada, ocupada por esses pensamentos nocivos, negativos, que aí não tem espaço para mais nada. Então a memória ela fica fortemente afetada. Então isso também pode ser um indício de que você precisa cuidar das suas emoções. O sexto sintoma é isolamento social. A pessoa ela perde o interesse de estar perto de outras pessoas, ela perde o interesse nas amizades ou até de fazer amigos, ela acaba se fechando, sabe, assim como se estivesse na sua concha ali, na sua capa, na sua caverna. Então isso é um mecanismo de defesa que aquela pessoa que sofreu o trauma, ela encontra por medo de se frustrar.
o evento traumático muitas vezes já causou para ela um custo, né, um preço tão pesado para pagar, que ela generaliza. Então ela acaba evitando se conectar com alguém ou com outras pessoas, até de ter a sua vida sentimental ativa, justamente porque ela tem medo de se frustrar de novo, ela tem medo de passar por aquilo de novo. E aí ela opta pelo isolamento porque ela se sente mais segura assim. Só que isso acaba tendo um efeito muito ruim também de uma solidão extrema. A solidão é uma coisa, solitude é outra. A solitude é quando você curte um momento de quietude, um momento a sós, para você ter um tempo só com você, para você se cuidar, para você ouvir uma boa música, para você cuidar de você mesmo, para você ler um livro com calma, escrever, enfim, fazer coisas que você gosta, ler a Bíblia, fazer uma oração, enfim, é diferente. Então a solidão, quando ela é dessa forma como eu tô falando, do isolamento social, ela traz um peso e ela traz um sentimento de desconexão do mundo. É como se você não tivesse conectado a ninguém, e o ser humano ele foi feito para se conectar, para ter raízes, para entrar em contato com pessoas. Pessoas significa que você vai conhecer, vai trocar ideias e tudo mais. Então esse isolamento, ele é fruto disso, desse medo de se decepcionar. E aí a pessoa opta por esse isolamento voluntário e acaba gerando essa desconexão e esse sentimento, muitas vezes, de solidão, que pode gerar uma tristeza e talvez no futuro, mais na frente, uma depressão. E aí vem aqueles pensamentos ruins de que ninguém gosta dela, de que as pessoas se afastam dela, quando na verdade ela que buscou aquele afastamento. Aquela pessoa que abdicou de ter novos relacionamentos justamente pelo medo de ser ferida, de ser magoada novamente, para não ter que passar de novo por uma situação traumatizante que ela já viveu antes. Então, se você está vendo esse vídeo e tem vários desses sintomas, ou algum deles, ou conhece alguém, procure ajuda profissional. É importante que você passe por um processo de terapia, para que você possa resolver dentro de você, dar um outro sentido para a tua dor e você sair desse lugar de sofrimento, de vítima do trauma, para alguém completamente capaz de reescrever a tua história de vida. Através da terapia, isso é plenamente possível. Então, não se conforme, não admita como esse estado como sendo um estado permanente. Isso pode ser um estado temporário. A terapia pode te ajudar a encontrar uma outra situação, um propósito de vida, um novo significado que pode fazer completa diferença na tua vida, e assim você virar a chave e ser feliz e ter uma vida plenamente feliz e possível, apesar das dificuldades. Então você encontra novamente confiança em você, você consegue deixar no passado o que é para ficar no passado, e aí, através de várias ferramentas e metodologias, você consegue simplesmente travar, esquecer, cancelar os pensamentos negativos. Se você precisa de ajuda terapêutica, eu posso te ajudar. Então, não se esquece de dar uma checada aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar um link para que você entre em contato comigo pelo WhatsApp. E se você quiser agendar a sua primeira sessão, vai ser um prazer fazer parte da tua jornada de crescimento, do teu florescer como pessoa. Vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o teu curtir, se inscrever no canal, compartilhar e comentar aqui embaixo o quanto que esse vídeo fez sentido para você. Beijo no coração e tchau!